Na aula de hoje, vamos falar de um tema um pouco diferente: mesada. Hoje é o primeiro vídeo de uma série especial do E Agora Prof com foco em educação financeira para crianças. O E Agora Profzinho chegou. E para falar sobre isso, temos uma convidada especial, a minha filha Lívia. Se você já me segue lá no Instagram, deve ter visto que eu procuro, sim, ensinar minhas filhas a economizar, a guardar, a investir, isso desde cedo. Mas que fique claro, eu não estou defendendo aqui que seu filho pare a natação para fazer curso de day trade. Criança tem mais a que brincar, se dedicar à escola, praticar esporte, não ficar o tempo todo pensando em enriquecer. Mas existem várias formas lúdicas de introduzindo o tema da educação financeira na vida dos seus filhos. Afinal, educação financeira tem tudo a ver com responsabilidade, disciplina e até sobre lidar com emoções como a frustração às vezes. E isso é sim assunto de criança. Além do mais, tendo educação financeira, seu filho cresce e na hora de receber a primeira renda, não corre o risco de torrar todo o dinheiro, se endividar e por aí vai. Então, se você tem crianças em casa e quer começar a ensiná-las a terem uma relação saudável com o dinheiro desde cedo, fica por aí que hoje nós vamos te dar algumas dicas. Lívia, para a gente começar, conta para o pessoal qual a principal lição de educação financeira que você aprendeu lá em casa. Eu acho que o mais importante é não gastar mais do que você ganha e sempre dar um pouco guardado. Igual eu faço quando eu recebo dinheiro de vocês, dos meus tios, dos meus avós e quando eu ganho a mesada. Tem como não morrer de orgulho? E é justamente a mesada com educação financeira que vai ajudar os seus filhos. Para quê? Para eles entenderem conceitos financeiros que vão precisar no futuro, como administrar o salário para pagar as contas, guardar dinheiro para emergências e investir para objetivos de curto, médio e longo prazos. E Lívia, explica para o pessoal o que eu levo em conta para calcular o valor da sua mesada. Eu sei que é a minha idade, já que todo ano você aumenta o valor um pouquinho. E também mudou o tempo que você me dá a mesada, porque hoje com 12 anos eu recebo todo mês, só que quando eu era mais nova eu recebia toda semana. Sim, é isso mesmo. Primeiro, conforme seu filho vai crescendo, o ideal é que a mesada vá aumentando aos poucos para acompanhar as necessidades deles. Segundo, antes dos 10 anos de idade, é mais produtivo você dar o dinheiro com maior frequência porque é mais difícil para ela se planejar. O longo prazo dela é curtinho. Conforme ela cresce, você pode aumentar esse período. E tem mais duas coisas que eu faço e que os pais que estão assistindo essa aula precisam se atentar. Primeiro, a sua situação econômica. A mesada deve ser um valor que não vai comprometer o seu orçamento familiar, claro. E segundo, uma coisa bem legal de fazer é estimar esses pequenos gastos mensais deles e adicionar um valor extra. Para quê? Para incentivá-la a guardar o excedente para algum objetivo, que pode ser aquele brinquedo que ela sempre sonhou ou algum passeio bem bacana. Também converse com os pais dos amigos para entender se o valor que você paga de mesada está na média do quanto eles pagam para os filhos. Falando em valores, bora para a lousa mostrar um exemplo prático de quanto pagar de mesada. Primeira coisa aqui, vamos separar as idades, tá? Então vamos montar um quadro. Menos de 6 anos, primeira infância. De 6 a 9 anos, a gente vai chamar de infância. 10 a 13 anos, pré-adolescência. E de 14 a 17 anos, a adolescência. A gente divide essas 4 fases aqui para facilitar. Mais importante que os valores que eu vou calcular aqui é a metodologia de cálculo. Depois, você pode ajustar os valores para a sua realidade, ok? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Sobre primeira infância, nessa fase não dê mesada. Não adianta uma recorrência, porque a criança ainda não tem muita noção de prazos e planejamento. Na primeira infância aqui, você pode dar pequenas quantias, como moedinhas ou notas de baixo valor, de tempos em tempos. Mas assim, dinheiro físico, tangível, para a criança colocar em um cofrinho e vocês conversarem sobre dinheiro de um jeito leve. O cofrinho da Lívia, por exemplo, era um porquinho de plástico transparente. Assim, ela viu o dinheiro acumulando, por mais que ela não tivesse muita ideia do que podia ser feito com o dinheiro. E a partir de qual idade, né? Depende de cada criança. Você vai sentir e decidir. Por exemplo, a Lívia começou a juntar moedinhas com 3 anos. Saindo da primeira infância para infância, vou deixar escrito aqui. Uma coisa importante é
A gente chama de mesada, tá? Mas na verdade ela é uma semanada. Semanada. Você dá toda semana para a criança, para os seus filhos. E por que semana e não mês? Por que não uma mesada? Porque nessa fase aqui, 6 a 9 anos, o longo prazo dela é diferente do nosso. Então, para ela, daqui a 2 semanas é muito já para frente. A semanada, ela já começa a ter noção de periodicidade e de planejamento. E o quanto a gente pode dar por semana? Por exemplo, R$2 vezes a idade. Tá? Então, se o seu filho tem 6 anos, R$12 por semana, 7 anos, R$14 por semana, 8 anos, R$16 por semana e 9 anos, R$18 por semana. Um outro ponto importante aqui, para ajudar nessa questão de planejamento e organização, essa semana você dá sempre no mesmo dia. Então você define, por exemplo, todo domingo. Tá? Então, todo domingo, para o seu filho você dá um valor pré-determinado. E para os filhos já maiores, na pré-adolescência, vou simplificar, pré-adolescência ou na adolescência, agora sim, mesada. Uma vez por mês. Como é que a gente pode fazer aqui? Por exemplo, R$5 vezes a idade vezes as 4 semanas. Já que agora é uma mesada. Ok? Então vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Imagina que seu filho tenha 10 anos. 10 anos vai ser então R$5 vezes 10 anos vezes 4, que vai dar R$200 por mês. Um outro exemplo, a idade da Lívia, 12 anos. R$5 vezes 12 vezes 4 semanas, que vai dar R$240 por mês. No mesmo esquema aqui de dia da semana, agora, quando você vai falar de mesada, não é dia da semana, é um dia fixo por mês. Então, por exemplo, todo dia 1º do mês. Tá? Então, você já se programa para todo dia 1º do mês dar um valor certo e acordado com seu filho. Como eu falei, mais importante que o valor é esse processo, a metodologia. Dependendo da sua situação financeira e do contexto da criança, você pode multiplicar tudo isso aqui por 2 ou dividir todos os valores por 2. É importante falar que a mesada não deve ser usada em custos do dia a dia, como atividades extracurriculares ou transporte. Isso fica sob responsabilidade dos pais. O dinheiro da mesada vai servir para gastos eventuais, como lanches, jogos, brinquedos, celulares, entre outras coisas. E todas essas escolhas devem ser feitas pela criança. Ela pode escolher um objetivo financeiro, uma meta, e mesmo que ela se arrependa ou demore para juntar o dinheiro, a criança vai aprendendo com seus próprios erros. Ressalto que a mesada tem que estar dentro da faixa do que os amiguinhos, os coleguinhas recebem, e sempre cobrindo os gastos mais um excedente para a criança poder investir. Uma forma fácil de fazer esse controle financeiro e ao mesmo tempo dar mais liberdade e responsabilidade para o seu filho é usar uma conta com cartão para crianças. Eu tenho uma. Bom, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas o que eu uso na minha família é a conta C6 Yellow, que é a conta para crianças e adolescentes do C6 Bank. Ela é vinculada à minha conta, então acompanha as transações pelo meu celular e tudo mais. Melhor do que mesada em dinheiro, né? Sim. E você? Gostou dessa aula aqui? Então deixe seu like e se inscreve no canal. Já manda esse vídeo para a família, para os amigos que têm filhos e vamos disseminar educação financeira, transformando isso aqui na maior sala de aula do Brasil. Semana que vem tem mais dicas para você usar na prática com o seu filho. Tchau!